Sim, hoje você tem um avanço incrível aí na parte de tecnologia, sistemas de auditoria fiscal, é, trabalhos que antes eram feitos inteiramente de maneira manual, hoje você consegue processar muita coisa via sistema, via até inteligência artificial, né? Sistemas que fazem cruzamentos, comparativos, estudos, análises. Você tem hoje um universo muito grande de possibilidades, né? E de como que a tecnologia também te ajuda a desenvolver tudo isso. Eu até diria que hoje o profissional que vai começar, né, ele tem que procurar estar sempre atendado a isso aí, porque isso aí vai fazer parte da constante da vida dele. Se ele não se atualizar, se ele não buscar esse conhecimento, se ele não buscar essa tecnologia e trazer para dentro da atividade dele, do dia a dia dele, do escritório dele, com certeza ele vai ter dificuldade para conseguir atrair esses grandes players do mercado, né? Que são aonde estão, vamos dizer assim, né? Os high tickets, né? Os honorários mais vantajosos, né? Evidente que a gente está falando aí de empresas principalmente fora do simples, né? Empresa que está no lucro real, lucro presumido, pessoas físicas também que têm patrimônio, né? De valores mais significativos. Esse público aí é um público mais exigente. Então você tem que entregar um serviço de qualidade, né, e dentro de um prazo de tempo razoável. E a maneira que você tem para você conseguir isso de maneira mais eficiente, evidentemente, que é você se utilizar de toda a tecnologia que você tem disponível. Pois é, eu queria que o doutor me corrigisse se eu estiver enganado. Mas eu penso que grande parte dessa implementação tecnológica que a gente está vendo no direito, principalmente no que a gente comentou aqui da questão do direito tributário, se deve muito ao cenário que nós vivemos hoje do Ah, cenário tributário nacional. Não hoje, especificamente, isso não é uma coisa atual. cenário não, né? Um manicômio. Isso aí é Justamente. uma loucura. Justamente. Isso aí é uma loucura. E o senhor falou tudo agora. Por que que o contribuinte se arma? Por que que o profissional da área tributária ele se prepara para poder atuar nesse mercado? É justamente porque ele é exigido a tal ponto. A burocracia chegou a um ponto que ela é tão grande, a complexidade dos tributos é uma coisa tão surreal, né? Que você acaba. Tem estudos aí que falam, por exemplo, que as empresas têm, no Brasil, principalmente, um custo aí que chega a dois terços, aí, um terço, aliás, desculpa, um terço do que você produz, né? É só para você poder custear a sua estrutura para poder cumprir com certas burocracias. Então você imagina só do que é que a gente está falando. Imagina empresas que têm que se preparar para cumprir com obrigações acessórias, com exigências da Receita Federal, com exigências da Receita Estadual, com exigências, né, do próprio fisco municipal, porque o Brasil virou esse emaranhado de legislações tributárias, né? Você tem aí um sistema extremamente complexo, né? Você tem que olhar aí desde a Constituição Federal até todas as legislações que a gente tem de nível federal, e depois você ainda tem ainda as legislações de 27 estados e mais o Distrito Federal, e depois você ainda tem ainda que colocar dentro dessa cesta aí mais os 5.700 municípios que a gente tem aí espalhado pelo Brasil afora. E aqui é importante a gente talvez fazer uma, uma aprofundada nesse tema da legislação, porque às vezes quem está nos ouvindo aqui pode imaginar que, bom, mas a lei vai lá, você. O grande problema não é esse, o grande problema é que você tem uma lei que precisa ser apoiada num decreto, Isso. que depois vai ter uma resolução de um órgão da Receita, que vai ter Depois é uma, uma portaria. uma portaria. Então você precisa amarrar todo esse emaranhado, esse ninho de gato. Você tem que desfiar isso tudo, tecer isso tudo e fazer um tapete bem bonitinho para que o contribuinte possa cumprir com a sua obrigação, né, e evitar algum tipo de problema com o fisco. E isso Perfeito. não é uma coisa simples. Agora, nós estamos falando aqui de um país, como o senhor bem lembrou, 27 estados, né? Cada estado, por exemplo, hoje ainda trabalha muito a sua legislação em termos de impostos estaduais, né? Os municípios, que vão ter os impostos municipais e competência de cada município dizer como que ele quer que aquilo seja resolvido, né? E os impostos federais, não é verdade? E o contribuinte nem sempre está preparado para lidar com esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, é, é muito fácil abrir empresa no Brasil,
mas é muito difícil manter essa empresa funcionando bem. Não é uma tarefa simples, né? Se não fosse as dificuldades de mercado, de conseguir o cliente, de conseguir faturamento, de conseguir ter lucro, conseguir ter resultado, ainda tem a questão de conseguir andar bem com a receita e estar em dia, não é verdade? E o nosso cenário cada vez pior. O senhor falou uma coisa aqui agora que eu achei formidável. Quando a gente vai colocar todo esse manicômio aí que a gente falou, né? Esse emaranhado de leis aí que tem no contexto do direito tributário, e a gente fala de uma reforma tributária que vem no sentido de uma promessa de simplificação. Só que o que acontece? É um sistema que não está sendo preparado para o tipo de contribuinte que a gente tem no país hoje, né? Por que eu falo isso? Porque a grande ideia que está por detrás da reforma tributária é a questão ali da não cumulatividade.